Vamos à análise. Raquel Landim, já participamos da entrevista com o senador. Caio Junqueira, sempre muito bem-vindo aqui à bancada. Caio, vamos começar por você, pelo aspecto político um pouco mais abrangente. Nós tratamos de duas matérias essenciais do ponto de vista do brasileiro, do nosso público. Não mexe com o bolso, direto, imposto, preço de gasolina. Depende de uma coordenação entre as duas casas. Como é que ela está progredindo? Coordenação entre as duas casas, eles começam a conversar, é a minha percepção, mas a falta do Poder Executivo nessa jogada, William, ela dificulta todo o processo, porque é uma agenda tremenda, né, para ser debatida, está sendo debatida, capitaneada, como você disse na abertura, por dois primeiros ministros, mas sem o norte, seja da equipe econômica, seja do Palácio do Planalto, eles ficam meio perdidos e saem um monte de propostas, um monte de soluções, e a gente não sabe ao certo, como o Murilo falou também, qual que é o foco. Parece um governo cada vez mais congressual, o governo mais congressual que a gente tinha visto até então foi do Michel Temer, né? Até para se salvar em razão das denúncias, mas o governo Bolsonaro, como núcleo do Palácio do Planalto, está muito focado em 2022, em operacionalizar as ações de governo para vender isso para a população, para tentar recuperar a popularidade perdida, deixa tudo ali na mão do Arthur Lira e do Rodrigo Pacheco e aí fica sem exatamente o que você está colocando, sem o norte. Então, um governo extremamente congressual. Jair Bolsonaro já deu o controle das emendas, mas um controle que começa no governo Dilma, e agora, fato. Na verdade, é o controle da agenda. Exatamente. Agora, além de ter o poder sobre as emendas, sobre o orçamento brasileiro, poder quase absoluto, agora o Congresso Nacional tem o comando também da agenda. Deixa eu ver com a Raquel o seguinte, porque você nos deu o quadro geral político no qual esses anúncios de hoje se inscrevem. Raquel, você estava trazendo para o público os aspectos mais técnicos e abrangentes da reforma tributária. Quando nós entrevistamos o senador, que é relator dessa matéria no Senado, nós dois, no fundo, o contestamos no seguinte: o senhor diz que tem apoio dos entes da federação, mas os mais poderosos parece que não estão tão convencidos. No caso dos prefeitos, né, William? O Caio deu um aspecto político, eu vou tentar entrar um pouquinho aqui nas possibilidades de aprovação do mérito das propostas. No caso da reforma tributária, é um processo extremamente complexo, acho que está muito longe de ser resolvido e tem um trade-off ali. A Câmara dos Deputados precisa que o Senado avalie o imposto de renda, porque precisa viabilizar o Auxílio Brasil, é uma das batalhas de Arthur Lira, mas Rodrigo Pacheco deixou claro que ele também tem sua agenda tributária, então que as duas coisas teriam que caminhar juntas e ainda temos o Refis aí, um projeto importante para o presidente Pacheco. No caso dos combustíveis, William, fica ainda mais confuso. Você consegue imaginar os governadores cedendo a sua principal receita de ICMS para uma média de 2 anos do preço da gasolina, sendo que a gente teve pandemia nesse meio desse processo e petróleo zerado em 2020, a cotação do petróleo literalmente... E ninguém é capaz de prever o que será o preço do petróleo foi daqui a 2 a anos. Zero, eles vão olhar para trás, né? Eu acho uma proposta dificílima de se aprovar. Eu achei ela quase surrealista. Aí você está remetendo ao campo da política, não necessariamente o campo técnico. E é que eu queria trazer a tua atenção então, Caio. Quando a gente fala dessa fórmula que o Arthur Lira traz hoje, nós estamos diretamente lidando com interesses de governadores. Mais de 20 escreveram vários documentos. Um dos últimos, se minha memória não me trai, é muito refratário a esse tipo de solução. Quem está fazendo esse jogo com os governadores ou não está acontecendo? Não, de certa maneira, pelo menos a informação que eu tenho, que o Arthur Lira ele tem conversado com parte, pelo menos, dos governadores. Ele não sairia aí na louca, né, vamos dizer assim, vendendo e apresentando uma proposta que não tivesse sequer um mínimo de respaldo. A dificuldade, porém,
de novo, William, mais do que não haver um respaldo dos governadores, não haver uma coordenação, não haver um norte, não haver o Poder Executivo, não haver o Palácio do Planalto e a articulação política do governo para capitanear isso aí e ajudar nessa solução. Essa é a dificuldade central, porque na medida em que o Arthur Lira, na condição de presidente da Câmara, poderoso, porque controla muita coisa e controla muito orçamento, ele joga isso, se ele não tem... se o Palácio do Planalto não se dá bem com os governadores, isso aí não avança muito menos pela proatividade do Arthur Lira do que pela falta de iniciativa do Palácio do Planalto em liderar essas negociações. Você vai intervir nesse momento? Posso fazer um adendo? O grande ausente ali, tanto do lado de Arthur Lira para falar de combustíveis, quanto do lado de Pacheco para falar da reforma tributária, era o ministro Paulo Guedes. E ele está ausente por causa dessas acusações que estão sendo feitas de que ele tem um offshore no exterior. Ele participou das reuniões sobre as questões, mas não apareceu. Nessa nota, o ministro coloca 2 pontos, William. Ele diz que não mexeu nessa conta. E essa é a questão-chave? Essa é a questão-chave, se ele fez alguma movimentação e que se afastou da gestão da empresa. Eu, no entanto, ainda fico com 2 dúvidas. Se nem ele, nem ninguém da sua família mexeu, porque a mulher e a filha também são beneficiárias, e como que ele se afasta dessa gestão, se ele fez um blind trust ou colocou um administrador ou algo desse tipo. Eu acho que quando essa história estiver um pouco melhor resolvida, talvez Guedes entre mais um pouco nesse jogo. Caio. O que ela está levantando para nós é, no fundo, uma avaliação sua, Caio. Qual é o grau de desgaste político trazido por esse episódio? Não consigo perceber ainda que ele está muito alto. Não acho que o Paulo Guedes está em condições ainda de ser rifado do governo em razão disso. Creio que ali no governo e nessa alta política ali de Brasília, essas questões são encaradas, isso até nos assusta um pouco, com uma certa naturalidade, como algo normal, né? Não estou nem normalizando, nem falando que é assim. Eu entendi, você não está apoiando, você está apenas constatando. Exatamente. Então, não vejo ainda um poder de fogo desse episódio, muito em razão dele ter declarado, de ser algo declarado, sem entrar no mérito do que a Raquel está colocando hoje e ontem, né, que ela fez essas observações, a ponto de desqualificá-lo para o debate econômico. Nessa questão do combustível, concordo, grande ausente, a equipe econômica, mas quando eu trato de poder executivo não estar na mesa, é poder executivo envolvendo a equipe econômica, né? Onde estão eles? Porque eles estão cuidando de reeleição, estão cuidando dos projetos dos 1000 dias, de inaugurar a praça, eles estão nesse projeto, já olhando adiante, o que não significa olhar para o futuro, mas eleitoralmente eles estão com o pé no processo eleitoral do ano que vem, e aí delega... Isso aí foi filosófico, não é? Olhar adiante sem olhar para o futuro. Raquel, obrigado por enquanto. Caio, obrigado por enquanto.